Irmãos, você, toda semana, né, você vem até aqui para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, talvez alguns, né, como eu, não tenham lá um tino para pregador, como você imagina que um pregador deve ser. Mas eu quero que você, antes de mais nada, sempre entenda que aquilo que é ministrado aqui é a palavra de Deus. Amém? Então, acima do pregador está a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Nós temos aqui um tema para o dia de hoje, mas eu não sei porque eu estava sentado ali no meu cantinho e de repente eu queria ler com você lá no livro de 1 João, desculpa, em João, não na 1 João, João, depois de Lucas, João. Eu queria que você abrisse aí no capítulo 1. Não é o texto que a gente vai discorrer, mas eu queria fazer uma abertura com você. Queria que você entendesse quando a gente fala que o Senhor é a luz, que Jesus é luz, Ele é lâmpada. Irmão, você sabe para que serve a luz? Ninguém arruma bagunça no escuro. Entende? Você me entendeu aqui, acho que é uma linguagem bem simples, né? Ninguém arruma bagunça no escuro. Para você colocar as coisas em ordem na sua vida, precisa que haja luz. Entende? E é sobre essa luz que a gente vai falar aqui essa noite. Jesus, a luz dos homens. Para que as coisas na sua vida comecem a entrar nos eixos. Para que algumas coisas que você se perde por um momento e de repente falta luz, falta claridade, clareza. Claridade, clareza, luz. É tudo que o homem precisa. É tudo que a mulher precisa. Nós precisamos ser esclarecidos. E é por isso que eu e você estamos aqui essa noite. Porque nós vamos falar sobre clareza. Sobre a clareza que a luz nos traz. Amém? E para falar sobre essa clareza, esses primeiros versículos aqui, até o quinto versículo, 1 João, no primeiro João, no primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 5. Um homem chamado João, ele entendeu o que Jesus era. E eu gosto muito de João, porque João escreve de uma maneira meio romanceada muitas vezes. É um cara que tem uma sensibilidade para a vida, sabe? Eu sei que nem todo mundo tem essa sensibilidade sempre. Mas em um momento ou outro, por alguns acontecimentos de nossas vidas, nós nos tornamos sensíveis. Independente da nossa idade. Eu por muitas vezes disse assim, eu já não sou mais garoto, essas coisas já não me pegam. Essas não, mas outras sim. Então eu continuo sendo sensível. Amém? E João faz a descrição de Jesus dessa forma, irmão. Olha só que coisa mais linda. Como João enxerga Jesus. Ele diz assim, no princípio, ele era a palavra, o verbo. O verbo, que era a palavra, estava com Deus. E este verbo, esta palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Parece que eu vejo João escrevendo isso de olho fechado assim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Ele estava descrevendo Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E agora vem o versículo dessa noite, para a nossa abertura. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Porque a luz resplandece nas trevas, e treva nenhuma prevalecerá contra ela. Eu não sei qual é o seu momento, o que é que você tem passado, porque todos nós temos
os nossos processos. Mas em nenhum momento essa luz se apaga. Jesus é a luz dos homens. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. Se eu insistisse nisso, irmão, acho que a gente poderia já meio que parar por aqui, né, pastor? Porque é apaixonante demais, irmãos, e você entender nisso. Então, o que eu quero essa noite é que você, independente da sua idade, de tudo que você passou, suas experiências, eu já de barba branca vi muita coisa, mas também já fui jovem, já tive a idade de vocês. Meu desejo é que vocês venham ter a minha e experimentem das coisas boas que essa luz tem para nós. Amém? Que bom. Então, dando continuidade aqui, voltando ao que nós vínhamos conversando, nós viemos este mês de outubro, e você que acompanhou e esteve conosco aqui todas essas semanas, você ouviu sobre os milagres de ressurreição de Jesus, não foi? Então eu quero aqui não fazer um fechamento, mas fazer uma continuação, né, sobre o que nós vimos nas primeiras semanas. Eu quero que você então observe as semelhanças e o porquê de alguns processos nas ressurreições que foram pregadas aqui no mês de outubro. Quem esteve aqui se lembra quando foi pregado a respeito da filha de Jairo. Também ministraram sobre a ressurreição do filho de uma viúva de Naim. Não foi? E também da morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, não foi? Tá bom, fazer um rápido retrospecto aqui. Então o que nós tínhamos num primeiro momento? Uma menina que acabara de morrer. Acabara, porque as pessoas correm até Jesus e dizem assim: olha, a menina está desfalecendo. E de repente eles vão até Jesus, mas aí uma outra pessoa chega e fala assim: olha, não incomode mais o mestre, ela acabou de morrer. Nós temos um corpo ainda quente. E então você passa por um segundo momento, que é a ressurreição de um filho de uma viúva da cidade chamada Naim. Naim significa terras de delícias, terras de abundância, terra de maravilha. Naim tem um nome, o significado de Naim é um nome esperançoso. O que acontece é que naquele momento ali, Naim não está vivendo um momento esperançoso. Naim não está vivendo um momento de esplendor, de celebração. Naim está vivendo um momento de luto. Temos agora um segundo corpo, ainda intacto, mas já frio. Então nós vamos um pouquinho adiante na história e encontramos Lázaro. Um amigo de Jesus, alguém que ele conhecia, mas que se passava 3 dias que ele, quarto dia, que ele estava morto. Nós temos agora o quê? Um corpo em decomposição. O que eu quero te dizer com isso, irmãos? Que Jesus faz esse tipo de sinal de maravilha, independente, para que não haja dúvida de que ele é o Filho de Deus. Porque é fácil, irmão, de repente alguém vai dizer assim: não, mas aquela menina, será que estava morta mesmo? Será que... Então ele ressuscita a pessoa naquela condição. Tem um segundo que agora já estão indo para o velório. O corpo está frio. Observe que aquela viúva já está passando pelo processo de perda pela segunda vez. Se é viúva, havia perdido o marido. E agora estava naquele processo novamente. Um processo de perda de um corpo frio. Jesus chega a esse momento, e as pessoas que o acompanham, por isso que João faz esse relato, com muita convicção de que ele era a luz dos homens e a vida estava nele, porque o conhecia. Não só de ouvir falar, mas de com ele poder andar. E é o que eu e você, ao longo da nossa vida, desejamos: poder andar com Jesus e sermos como ele, irmãos. Sermos como ele.
Então, quando nós olhamos para esses cenários de ressurreição, a gente fala, meu Deus, parece coisa de cinema de Hollywood, né? Parece, porque não é normal, irmão. Não é normal. Mas se Jesus quisesse isso sempre, não havia cemitério na época dele, concorda? Não haveria. Porque não é essa a preocupação de Deus sobre a ressurreição do corpo. Mas a grande preocupação, ou a grande chamada de Jesus para aquela época, era para que nós nascêssemos de novo. Não é ressuscitar. Não é nisso que está o grande valor. Não é o corpo que é o grande valor. E agora a gente vai abrir aqui. Você pega esse livro de João, vai até o capítulo 3, que é a mensagem de hoje. Capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 10. Nós vamos falar de uma ressurreição hoje, mas de uma maneira diferente do que a gente tenha se acostumado a ouvir ou a entender. Por isso que eu pedi a Deus, quando nós chegávamos aqui, que a luz de Deus esclarecesse as nossas mentes. Porque o que nós precisamos, irmãos, não é de uma bela pregação, mas nós precisamos de luz. O que nós precisamos, meu irmão, não é de uma palavra bonita, mas nós precisamos de uma palavra certeira. De algo que possa tocar os nossos corações, que possa trazer luz às nossas mentes, que possa ajeitar nos facilitar a ajeitar a nossa casa, a nossa vida, colocar as coisas no lugar. Quem aqui nunca passou por uma bagunça, irmão? Quem aqui nunca teve o seu lar bagunçado? Eu falo isso, por exemplo, quando a minha neta vai me visitar em casa, lá está tudo arrumadinho, irmão, tudo arrumadinho. Chega um furacão de 2 anos lá. E de repente, irmão, tudo vira uma bagunça. Enquanto está turbulento, não é hora de arrumar. Porque se você arruma, ela vai tirar do lugar de novo. Precisa daquele momento de calma. Aquele momento só você e Deus. E Ele começa a trazer luz, paz e colocar as coisas no lugar. Então aqui, no capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus eram os religiosos daquela época, um homem chamado Nicodemos. Este era um dos principais judeus. Ele era um cara conceituado, de alto clero. Estava ali no meio da religiosidade toda, o pessoal tinha um respeito por ele. Um homem já idoso, conhecedor de muitas coisas, com muita experiência. Um homem que poderia recitar os textos usados naquela época com muita facilidade. Experiente, experimentado, vivido. Jesus está tendo um diálogo com esse homem. Este, de noite, não por acaso, de noite porque não havia iluminação pública, este de noite, porque a religião da época, ela não se encaixava com Jesus. Então de noite ele sai, imagina essa rua sem iluminação, ele sai para não ser visto e vai ter um encontro com Jesus, meio que às escondidas, mas nele havia uma curiosidade. Então este de noite, não à toa, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então olha só como é que é legal, né? Ele chega para Jesus à noite, o encontra num canto para não ser visto e começa a questionar: mestre, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque esses sinais, como as ressurreições, por exemplo, ou como cura, como qualquer outra coisa, sinais que deixam a gente embasbacado, de olho aberto, de boca aberta,
Então isso com certeza mexeu com esse homem. E ele diz: ninguém pode fazer sinais que você faz se não for da parte de Deus. A isto então Jesus respondeu: em verdade eu te digo. Totalmente descontextualizado do que ele disse. Jesus fala de outra coisa. Em verdade eu te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou continuar. Perguntou-lhe então Nicodemos, aquele fariseu, religioso, maduro, experimentado. E ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Está parecendo aquele filme do Benjamin Button, né? Quem conhece aqui? Né? Parecendo isso? Como é que pode o homem, né? Nasceu velho e aí vai... Né? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Pode porventura um homem já velho voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Irmãos, é um diálogo, parece meio estranho isso. Mas Jesus não está dizendo sobre... Porque muitas vezes tem gente que quase foi atropelado, você fala: nasceu de novo, não foi? Nasceu de novo, meu cara estava doente ali, estava não sei o que, daqui a pouco ele se levanta, porque Deus é bom, e ele se levanta e fala: esse aí nasceu de novo. Nasceu de novo. Eu vou abrir aspas rapidinho, que deixa eu ficar de olho no relógio, aspas rapidinho aqui. Eu tive um problema de saúde muito sério na minha vida. Eu tenho, pelo menos eu sou diagnosticado como quem tem esclerose múltipla agressiva. Em 2011 eu fiquei sem andar, sem falar. Em 2010, fui jogado na cama bons meses, e só definhando. E então eu comecei a fazer tratamentos pesados na minha vida, né? E esse diagnóstico, ele é degenerativo. A pessoa só vai definhando. Meu irmão, sem eu ter percebido, passado um ano aproximadamente, sem eu ter percebido assim, os meus movimentos começaram a voltar. Eu estou aqui hoje, ó. Meio fora de forma, mas eu estou aqui hoje, né? Para dizer, irmão, que não é essa coisa que me fez andar na minha fé. Porque eu estava falando com o pastor hoje, parece que fé é exclusividade de cristão. Não é, irmão. Jesus, quando fala assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser essa montanha, lança-te ao mar, ela o fará. O que Jesus está dizendo com isso? Seja esperançoso. Não critique os otimistas, porque tem gente que é pessimista, acha que nada vai dar certo. Não vai dar certo. Conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão. Conhece alguém assim? E não olha para o lado, tá? Pessimista, sabe? Pessimista, assim: não vai dar certo, eu vou no emprego, não consigo, eu vou ali, não consigo, tal. E já tem um outro que é otimista. Ele, vamos que vai dar certo, vamos que vai... Já viu essas? Tipo, a fé é semelhante a isso. Alguém que tem uma esperança de que algo que não é possível, ou que pelo menos naquele momento não é viável, mas ele tem uma grande esperança. Isso é a fé, sabia? E tem gente que não está na igreja e tem fé. É esperançoso. Aí você fala: mas não é. Então, eu não sei se você tinha essa... Se eu estou decepcionando você em dizer que a fé não é exclusividade do cristão. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus diz que lá no último dia, muitos vão se achegar a ele e ele vai dizer assim: vem de bendito do meu Pai. Ele vai falar: mas eu não te conheci. Quando foi que eu te conheci? Aí ele diz: quando você fosse me visitar na prisão, quando eu tive sede, me deste de beber, quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu estive doente, foste me visitar. Porque a vida, irmãos, só faz sentido se for compartilhada. Ninguém será feliz vivendo sozinho com todo o dinheiro possível numa ilha. A vida só faz sentido se nós soubermos compartilhar. E voltando para o diálogo, lá no versículo 5, Jesus respondeu para ele, porque ele disse assim: pode um velho voltar, nascer de novo no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pois o que é nascido da carne
continua carne. Mesmo que for ressuscitado, continua carne. Aquele que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Não é verdade, gente? E olha que descrição bonita sobre o vento. O vento sopra onde quer. Você ouve a voz do vento, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são os nascidos no Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Jesus então o acudiu: tu és mestre em Israel, tu é maduro, experimentado. Falando aqui pra gente como eu, tá? Mais velho assim. Já viveu tanta coisa, já viu tanta coisa, e eu te falo de coisa tão simples e você não consegue entender? Vou parar por aqui. Falamos dos milagres de Jesus. Falamos das ressurreições, de um corpo quente, ressurreição de um corpo gelado, mas ainda inteiro, e de um corpo em decomposição. Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, é por conta desses sinais que vocês estão aqui reunidos aqui em Parque Bristol? É por conta desses sinais? Ora, eu te digo que o importante mesmo é você nascer de novo. Porque o que é carne é carne. Então nós vimos que qualquer um desses que ressuscitaram, outro dia morreram. Pode ter certeza. Ou está achando que Lázaro está andando por aí? Morreu aquela hora. E o que é? Olha, eu vou te falar, eu não sei se é bom isso. Eu morrer 2 vezes, meu. Alguém chorar por mim 2 vezes pela mesma coisa. Choraram quando ele morreu, se alegraram quando depois chorou de novo. Jesus está dizendo: o importante é nascer de novo. Nascer do Espírito. E aí, se eu te fizesse uma pergunta e dissesse assim: quem aqui é nascido de novo? Não precisa levantar a mão, mas tenho certeza que quase todos levantariam a mão. Mas afinal de contas, o que é nascer de novo? Quais são os sinais de quem nasce do Espírito? Eu sei que isso não acontece aqui, acontece só em outros lugares, assim, bem distante daqui. Pessoas que sentem ciúme, pessoas invejosas. Aqui nós estamos, irmão, depois você fecha a porta, nós estamos garantidos aqui. Pessoas que sentem ódio, pessimismo, incredulidade na vida, pesares, sentimentos que nos fazem perceber o quão nascido na carne nós somos e permanecemos. Mas o que é nascido do Espírito, ele tem uma visão macro, porque a luz chega e esclarece que a inveja, que a falta de perdão, que a maledicência, essas coisas não tem lugar para quem é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele é nascido para compartilhar da vida. Aquele que é nascido do Espírito, ele é esperançoso. Jesus, porque Paulo fala, Jesus é a esperança da glória. Irmãos, é por esperar em Deus que a nossa vida terrena, ela logo passa, mas nós permaneceremos para sempre. É essa esperança que move a nossa fé. Essa esperança. Mas para eu estar no reino de Deus, eu preciso estar nascido de novo. Então não é o teu currículo aqui na igreja, irmão.
não é o teu tempo. Nada com vocês aqui, tá? Não é cantar um lindo louvor que me fez nascer de novo. Não é dar a paz do Senhor a hora que entra ali. Isso não são sinais, isso é sinal de educação. Sinal de quem se apaixona, gosta. Porque o ambiente da igreja é um ambiente bacana, né, pastor? É um ambiente social, é um ambiente que te socializa. Muitas vezes nós temos dificuldade por aí para se socializar, porque alguns são mais tímidos, né, pastor? Mas quando chega na igreja, um chega, abraça, tal, e ele começa a mudar. Isso quer dizer que você nasceu de novo? Não. Isso não tem nada a ver. É mais provável que você seja ressuscitado do que você tenha nascido de novo. É muito mais fácil. Mas Jesus está falando de coisas simples. Então quando ele fala para Nicodemos assim, Nicodemos, tu és um idoso já. Eu te falo de coisas simples e você sendo um mestre não é capaz de enxergar. Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter alguns conceitos e a gente fecha os conceitos. E quando Jesus está falando assim, Nicodemos, olha para além daquilo que você já experimentou. Talvez ele estivesse dizendo entre linhas, Nicodemos, eu sou luz para você. Você veio me visitar à noite, para que ninguém te visse, para que ninguém pudesse falar nada sobre você, porque como é que pode um mestre da lei estar visitando aqui um novo profeta, polêmico? Mas eu sou luz para você. Por isso que João descreve dessa forma, irmãos, que eu acho uma das descrições mais lindas e amorosas que você pode fazer sobre alguém. João olhou para Jesus com toda a qualidade que lhe veio à alma. Isso é uma qualidade de alguém que ama a vida, de que valoriza o próximo. E qual é a descrição que você tem lançado sobre alguém na sua vida? É a descrição de quem já nasceu de novo? Ou é a descrição de quem nasceu da carne e continua carne? Qual tem sido a tua motivação no espírito, para que o seu espírito esteja conectado com Deus? É uma motivação de que Jesus é a luz dos homens? Esses homens somos nós. Jesus tem sido a luz na sua vida. Esse homem que fez sinais como estes e diversos outros. Este mesmo homem que diz que coisas ainda maiores do que a que eu fiz, vocês poderão fazer. Esse João diz que se fosse escrever os milagres que Jesus fez, não caberiam páginas no livro. Talvez nós teríamos uma grande enciclopédia. Mas, repetidas vezes ele fez isso. Repetidas vezes. E repetidas vezes nós estamos aqui. Ouvindo, ouvindo, ouvindo. E eu pergunto, praticando? Até que a minha voz se cesse, não hoje, ao longo dos meus anos. Só, que bom, o irmão lá era tão gente boa, nossa. E nada aconteceu. Eu digo para você, não é só o seu mudar de roupa, irmão, porque isso seria um novo nascimento de modelo. Porque tem gente que acha que o novo nascimento é, não, porque eu mudei a minha roupa agora eu me visto como crente. Não, mas Jesus não está dizendo sobre isso. Ele está dizendo sobre um novo nascimento. E um novo nascimento faz em nós muitas mudanças. Principalmente no nosso caráter. Viu? Na maneira como você faz os teus negócios. Na maneira como você lida com as suas coisas, com as suas administrações. Essa mudança, ela acontece de dentro para fora. E nós achamos que ela deve acontecer de fora para dentro. Por isso que Deus diz assim, que Ele não olha como o homem vê, porque o que Deus vê é o coração.
A pergunta essa noite é: como está o seu coração? Como está o seu coração? Eu queria te dizer com isso, eu vou abrir aqui porque eu fiz uma observação e quero compartilhar com você. Então quero te dizer, irmão, que a ressurreição, ela não é restrita ao corpo. Entende? A ressurreição, ela não está restrita a um corpo. Porque certamente um dia nós não estaremos mais aqui. Então, e a ressurreição é algo para os céus, para a eternidade. Então não pense você que tudo foi feito. Tem gente aqui achando que o mundo começou no dia que ele nasceu. Tem gente, pastor, que olha o mundo só a partir do nascimento dele. Ele nunca se preocupou em saber como é que ele chegou até aqui. Nós costumamos olhar o mundo só a partir de nós. Olha, as pessoas fazem mal para mim. As pessoas não me observam. Olha, eu sou rejeitado. É só a partir de eu sou o centro. O ponto de partida do mundo. Você pode ser o ponto de partida do seu mundo, irmão. Mas eu quero te dizer que nós aqui, estamos aí mais ou menos umas 50 pessoas, 60, pode mais, né? Cada um de nós somos um universo. Sabia que enquanto você fala, ninguém olha para mim, o do lado também precisa ser olhado por você. Porque eu só olho para mim, para meus sentimentos, para minha alma, para o meu coração, sem perceber que alguém do lado precisa ser olhado por você. Então, para que a sua vida tenha sentido, irmão, comece a compartilhar vida. Porque vida gera vida. Entende? Vida gera vida. E para que a palavra de Deus não seja mentirosa, diz assim, que melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. É uma visão muito mesquinha de mundo e de reino de Deus, a pessoa que acha que as coisas devem ser feitas para ela. Talvez se alguns de nós estivéssemos encontrando Jesus agora, nessa noite, aqui, agora, pessoalmente, ele diria, é preciso nascer de novo. Isso, irmãos, não é apenas para uma determinada idade. Eu escrevi aqui um pequeno relato de jovens que abandonaram suas vidas por falta de esperança. São jovens, irmãos, uma grande vida pela frente. Meninos, moças, um grande futuro pela frente. Mas que de alguma maneira, por algum tipo de interferência, tiveram suas vidas abortadas, sugadas deste mundo. Como é que a gente poderia escrever, já que estamos falando de ressurreição, de morte, como a gente poderia escrever um jovem hoje? Será que esses jovens que têm a sua vida ceifada tão rápido, né? Pessoas que desistiram da vida, porque nós sabemos que algumas ocasiões, algumas circunstâncias, elas acontecem naturalmente ou por conta de algo que ficou fora da nossa mão. E isso nós colocamos na mão de Deus. Mas e quando eu procuro flertar com a morte? Eu quero pegar esse pedaço para vocês que são jovens. O que será que poderíamos escrever na lápide? Você sabe o que é lápide, né? Aquela pedrinha que se coloca no túmulo. Alguns, quando vão em algum velório, sempre fica curiosidade, né? Olhar quando nasceu, quando morreu. Nossa, você viu aqui? E eu fiz uma descrição de algo que em algum momento da minha vida também eu flertei com a morte. Achei que de repente podia ser uma saída. Ou seria um tempo de paz.
Tem gente que procura na morte um tempo de paz. E uma lápide? Como seria a lápide? Como seria a minha lápide? Como seria a sua lápide? Jovem, que não vive esperançoso na vida, não tem trabalhado os seus sonhos, não tem sido ousado para com a vida, não tem sido iluminado pela luz que ilumina os homens. Aqui jaz. Essa palavra jaz você vai encontrar lá na Bíblia quando Jesus diz assim: o mundo jaz no maligno. Sabe o que significa a palavra jaz? Sem volta. Aqui jaz fulano de tal. Significa o quê? Aqui não tem volta. Será que nós ainda vivos podemos já determinar que nós temos um jaz na nossa vida? Não tem volta? Claro que tem volta. Os mortos ressuscitaram. Os cegos voltaram a enxergar. Os surdos ouviram e os mudos falaram, porque ele era a luz dos homens. Aqui jaz um invejável e incrível jovem, que na beleza e na força da sua juventude decidiu viver contrário à maior e gloriosa aventura humana, a vida. Abandonou os sorrisos e os sonhos, os grandes desafios e o prazer de vencê-los. Ignorou ter sido pai e desvendar o mistério de ser avô ou avó. Deixou de lado as novas descobertas, desprezou apaixonar-se por muitas vezes e deu de ombros para o amor. Por fim, viveu flertando com a morte, até morrer, sem ter conhecido a vida. Jesus era a vida estava nele, e ele é a luz dos homens. O que escreverão sobre nós? O que escreverão sobre você? O que escreverão sobre nós? Eu quero. Aqui jaz um nascido de novo. Apontarão para algo que é matéria, mas que a minha vida tenha sido uma vida que tenha experimentado o novo nascimento. Essa noite, irmãos e irmãs, eu queria deixar essa palavra para você. Eu queria que isso confortasse o seu coração e principalmente que encorajasse você. Tenho dúvida se nasci de novo ou não. Observe o que é que ainda nutre o seu coração, o que é que mexe com você. Um ódio, vingança, desprezo. O que é que mexe com o seu coração? O que é que tem alimentado a sua vida? O que é que tem alimentado a nossa vida? Nesse dia em que nós damos continuidade aos milagres de Jesus, eu desejo do fundo da minha alma que nós sejamos um milagre de Deus nessa terra. Que nós sejamos, irmãos, ousados de Deus nessa terra, usados por Ele nesta terra, porque há muitos enfermos nas suas almas, há muitos enfermos na sua mente, há muitas trevas habitando mentes por aí, enquanto nós sabemos onde está o interruptor. Jesus, o interruptor, que acende, que esclarece, que traz paz, traz descanso, porque enquanto há tempestade, eu devo me lembrar que aquele que tem o controle da turbulência está comigo. Ele está comigo. Aquele que curou a filha de Jairo, aquele que curou a viúva, o filho da viúva de Naim, aquele que ressuscitou a Lázaro, aquele que curou o cego Bartimeu, aquele que levantou um paralítico lá no tanque de Betesda, ele
continua atuando nos dias de hoje. E ele disse: nos séculos dos séculos. E eu continuarei pelo século dos séculos. Aleluia. A Ele glórias. A Ele glórias. Irmãos, é na simplicidade como você, porque eu também passo por tribulação. Mas eu tento ser experimentado nesses momentos. Experimentado. Não como Nicodemos, que tinha dificuldade pelo seu tanto conhecimento terreno. Talvez com uma mentalidade já fechada sobre o verdadeiro significado das coisas. Mas Jesus está dizendo para você assim: eu quero lançar luz sobre a sua mente, para que você comece a enxergar o mundo de uma outra forma. Irmãos, quem consegue enxergar o mundo de uma outra forma são os nascidos de novo. Não é o que veio de fora para dentro, mas é aquilo que sai de dentro para fora. Porque do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Quem é que disse isso? O seu José aqui da esquina? O Noslen que está aqui? Foi o pastor Henrique que disse isso? Foi o Davi que disse isso? Quem foi que disse isso? O mesmo que curou a Lázaro, que ressuscitou Lázaro. O mesmo que curou enfermos. O mesmo que deu um abraço. Se Deus quiser, daqui a pouquinho, né, pastor? Vai voltar aquele calorzaço. Irmão, quantas vezes eu fui curado com um abraço? Abraço cura a alma. Viu? Tá achando que é só coisas que o olho vê, manifestações. Não. Tem gente doente de alma, irmão, precisando de um abraço. E quem é que Jesus vai usar para realizar este milagre? Eu e você. Aquele abraço que cura a alma. Já viu o coração que chora? Chega a virar de bico para cima, assim, o coração. O coração fica de bico para cima, irmão. Quando você recebe um abraço, ninguém sabe. Eu vou ensinar você, irmão, sabia que milagre dá para ensinar? Porque Jesus ensinou os milagres para os seus discípulos. Eu vou ensinar para você o milagre do abraço. É o seguinte, irmão. Toda vez que você for abraçar alguém, você abraça. E quando você perceber que ele vai soltar, você segura só mais um pouquinho. Irmão, é diferente, irmão. Então, aí alguém vai falar depois lá: o irmão estava ensinando o milagre. Não, irmão, estou ensinando que é assim que se faz. Viu? Quando você sentir que a pessoa solta a mão assim, você segura só mais dois. Conta. 1, 2. Depois que ele for só. 1, 2. Irmão, a hora que ele sai, ele já sai levinho assim, ó. Hã? O coração vira do avesso. O bico vai para cima. Irmão, é verdade, funciona, irmãos. Porque na verdade, a gente está preparado só. E aí, tudo bem? A resposta é tudo. Mas se a pessoa disser para você: quer ouvir mesmo? Aí já. Irmão, tá tudo bem? Poxa, não tá muito não, irmão. Você pode ter um tempo para mim? Não pode. Então você pergunta, porque virou, abraça, ou, né? Mas não. Então, tá aqui uma dica de milagre para você. Fala assim: quem aqui já realizou milagre? Pode ficar tranquilo e falar: eu. Já me perguntaram, qual? Ele falou: não posso te ensinar. Você vai ter que sentir. Aí fala: me dá um abraço aqui. Ele dá. Oh, não, que legal o abraço. Ele vai soltando, eu seguro mais um e conto. 1, 2. Aí você sente o ombro dele fazer assim, ó. Todo o peso do ombro de uma pessoa. Irmãos, parece coisa boba, né? Por isso Jesus curava muita gente. Ele gostava de estar com a multidão. Você acha que todo mundo que procurava Jesus é porque estava com um problema de saúde? Não, irmão. Tinha muita gente que não tem a resposta para a vida. E às vezes você responde muita coisa com um abraço, sem palavras. Respostas sem palavras. Aquela pessoa que acha que não tem importância alguma.
Aí você dá um abraço desse nele. Cara, se sente incluído, se sente querido, a pessoa se sente amada. Sai daquele frenesi do oi, 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 tudo bem aí, como é que tá? Claro, tem hora que é só isso mesmo. Não é a hora que você está jogando futebol, o cara faz um gol, você vai segurar, abraçar ele. Não estou falando disso. Eu estou falando que milagres têm hora para acontecer, irmãos. Tem momentos, então nós precisamos o quê? Nascidos de novo. Nós temos ligação com o Espírito de Deus. Ele vai apontar para você e vai dizer assim, ó, é aquele ali que precisa. É aquela lá, ó, é aquela lá. Tá vendo aquela? Coisas que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, mas está no coração. Chega próximo. Mãe, dá um abraço, um pouquinho mais de segundos com seu filho. Só um pouquinho mais. Fala nada. Filho, vem cá. Um abraço sem palavras é curador. É milagroso. Levanta a autoestima de quem recebe. Sabe? Se tem uma coisa que é bom é você ver alguém com autoestima, irmão. Porque quem tem baixa autoestima, até estranho esse nome, né? Baixa autoestima. Quando você levanta a estima de alguém, a autoestima, ela se sente revigorada, ela se sente capaz, se sente renovada, ela fala, não, agora vai. Eu estava pensando em desistir, mas agora vai. Isso é a fé. Sabia? A fé é simples, irmãos. Como Jesus disse, tamanho de um grão de mostarda. E aí quando eu me alimento dessa esperança, eu vou encarar as montanhas. Vou seguir. Vou dizer a ela, lança-te ao mar. Ei, diga para a tua montanha, com essa fé, com essa esperança, lança-te ao mar. E enquanto ela não se mover, você continua em direção a ela. Dia a dia, lança-te ao mar. Lança-te ao mar. Porque é do alto que me vem o socorro, irmão. Quem nasce de novo está conectado com o Espírito. E quem nasce do Espírito é do Espírito. Não tem medo, não tem vergonha, não tem sentimentos ruins. Ele vive esperançoso. O que é a fé para você, irmãos? Resumindo, a fé é a grande esperança que nós temos. E como eu disse, fé não é exclusividade de cristão, fé não é exclusividade de religioso, a fé é exclusividade daquele que tem esperança. E Jesus é a grande esperança. Amém? Estou encerrando já. E eu queria estar orando com você neste momento. Eu não sei, Davi, se eu fugi do script. Mas olha, eu gosto de estar aqui. Me chama mais vezes, viu? Pode ser que, como eu disse para você, irmãos, pode ser que eu não seja o modelo que você esperava. Ah, lá vem aquele irmão, ele fala meio, né? Ele não dá uns glória, não, né? Que bom que na feira não se vende só banana. É, pastor? Imagina, você entra na feira tudo amarelo, assim, ó. Tudo igual. Ainda bem que tem variedades. Porque as variedades, elas se assimilam com um coração, com o outro. Então, se foi bom para você a semana passada, de repente hoje nem tanto, mas para alguns, fala, puxa, eu acho que eu compreendi. Eu acho que veio luz. Nele estava a vida, e ele é a luz dos homens. Nele estava a vida, ele é a sua luz. Amém? Meu desejo do fundo do meu coração é que você saia iluminado aqui, que você saia como um poste de via pública ambulante, andando pela rua, o pessoal olhar e falar, nossa,
Parece que tem uma lâmpada na cabeça daquele cara. Ela chega em casa, quando você chega no espelho da tua casa, assim, um reflexo, você não consegue nem olhar a tua imagem, um reflexo. Assim como foi com Moisés uma vez, que o rosto de Moisés brilhava. Meu desejo é que o teu rosto brilhe, que a sua mente receba luz. Não é nada artificial, irmão. Não é nada artificial. É ligação do Espírito. Ligação com o Espírito de Deus. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Ótimo pelos sinais e maravilhas das ressurreições. Isso era sinal de que Deus estava presente no meio dos homens, a ponto que grandes religiosos podiam se certificar de que ele realmente era de Deus. Mas o que Jesus quer mesmo é que nós nasçamos de novo. Amém?